This call is now being recorded. Fabiano, está na nossa hora, tá? Fazer a prece, tá, Fabiano? Então vamos lá, vamos fazer. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecer, Pai, por esse momento de reflexão dessa doutrina maravilhosa. Pedir que Deus nos ilumine, nos abençoe todos aqueles irmãozinhos que estão passando por dificuldades e que nos dê proteção hoje no nosso estudo, nosso irmão Fabiano que está aqui hoje conosco. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, amigos, e assim queremos dar por aberto o nosso estudo de hoje, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, boa noite, pessoal. Enquanto eu vou projetando aqui nosso livro, lembrando, então, que o nosso capítulo é um capítulo que envolve o atendimento fraterno. A Vanessa, né, que não sei se a Vanessa tem conhecimento do que seja atendimento fraterno. Sabe o que é, Vanessa? Um pouco, sim. Eu já passei por um atendimento fraterno aqui em São Paulo, então conheço um pouquinho. Ele é um atendimento que nós não... É o nome que a gente dá, para não dizer psicológico, porque não é um atendimento profissional na área de psicologia ou qualquer outra terapia. Então, nós chamamos de fraterno, exatamente porque é uma escuta, né, fraterna, à luz do Espiritismo. Então, como ele não envolve as questões profissionais, a gente não chama de atendimento psicológico, a gente chama de atendimento fraterno. Compreende? Por exemplo, só para te dar um exemplo rápido, há um tempo atrás, eu não sei se vocês sabem, a maioria do pessoal aqui, a gente não chama mais, a gente tem por hábito chamar a nossa biblioteca da Casa Espírita de biblioteca, né? Mas por lei não pode mais ser chamado, né? Sala de leitura. Porque quando a gente chama de biblioteca, requer um bibliotecário. E porque tem um profissional da área, né? E ele responde por isso. E boa parte dos centros espíritas não sabe disso, né? Então, quando a gente fala biblioteca, a gente dá a entender que tem um bibliotecário, portanto, vai ter que ter um profissional. Então, como nós não trabalhamos, né, nessa área profissional, né, de termos uma biblioteca, então a gente chama de sala de leitura. E isso é uma forma de adequar as leis humanas, tá? A gente vai adequando segundo as leis humanas. Assim. Como professor, né? Ninguém é professor da Centro Espírita, nós somos facilitadores. Porque o professor é aquele que ensina, né? E no Espiritismo, todos nós ensinamos e todos nós aprendemos. Então, aquele que está na frente, ele também está aprendendo. Então, ele apenas, a condição dele ali é de condutor, de um facilitador. Ele tem que ter, porque tudo tem que ter alguém que guie, né? Tem que ter uma ordem as coisas, né? Para que as coisas andem. Mas isso não faz dele um agente de que não esteja ali também para se transformar. E como última palavra. Então, ele apenas facilita, que é o nosso caso aqui agora. Então, obrigada. Isso. Então, hoje nós vamos fazer a mediação, então, do capítulo 8, denominado Atendimento Fraterno. Capítulo 8 do livro Sexo e Obsessão, da qual nós estamos estudando. Lembrando também que quem não estiver falando, daí desligue o microfone. Quando quiser falar, liguem o microfone, tá? Liguem o microfone, não esperem assim que seja chamado, que às vezes a gente não consegue olhar. O estudo também ele não é solitário, não é um monólogo, ele é participativo, porque ele é uma construção. A minha condição é apenas mediação. Claro que se ninguém vai falar, eu vou ter que seguir, né, gente? Porque a gente tem, por isso, o mediador. Temos um cronograma, um horário, uma meta. Começo, meio e fim. Então, nesse percurso, eu peço, então, que quando vocês quiserem falar, peçam a palavra e falem, tá bem?
Então, eu vou abrir aqui para nós, capítulo 8. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, eu não sei. Eu sinto um equinho aqui, não sei se é o meu. Mas vamos lá. Por que eu digo que o microfone deve ficar desligado quando alguém estiver falando? Porque fica um barulho. Para quem está com o microfone ligado, não percebe. Mas quem está de fora percebe, entendeu? Vamos lá. Ao despertar, Dona Eutímia, lembrem, só fazendo um retrocesso rapidinho, de menos de 1 minuto, eles estavam num estado de desdobramento, recordem, era uma emancipação da alma, um momento de emancipação, quando sai do fardo do corpo, emancipou-se do fardo, foram estar, então, no mundo espiritual, e a professora, a diretora lá, muito dócil, porque era uma mulher cristã, da Igreja Católica, dada né, a preces, a fazer orações, e então foi levado o obsessor, foi levado o Jean-Jacques, né, acho que era Jean-Jacques, daqui a pouco a gente vai ver, o Anacleto, Gillerman, mais Mauro, e também essa professora. Então, agora ela vai despertar. Ó. Ao despertar, Dona Eutímia apresentava eufórica e otimista. Sentia que a sombra do receio havia diluído. Então, a sombra do receio que ela tinha tido antes de dormir, tá? Ainda no leito. Começou a recordar-se do sonho. Então, ela provavelmente sentou na cama, após acordar, e começou a recordar do sonho que apresentava como uma realidade de tal, para ela foi muito real, que não pôde suportar a emoção. Quando o marido acordou, solicitou-lhe um pouco de atenção, pois que necessitava falar. Então ela acordou com as reminiscências da chamada do plano espiritual. Então, conversando com o marido, ali estávamos o instrutor Anacleto, Gillermando e nós. O benfeitor havia pensado em assisti-la naquele momento, a fim de que a sua memória não sofresse qualquer tipo de bloqueio que lhe impedisse a claridade do pensamento. Ou seja, por que ele faz isso? Porque ao acordar, o cérebro, ao retomar o espírito, ele retoma a sua condição de percepção orgânica, porque ele está confundido com o corpo, pode acabar diluindo. Vocês sabem, né, quando a gente acorda assim de um sonho, a gente lembra, daqui a pouco parece que começa a esquecer, né? Então eles fizeram um esforço para que isso não acontecesse com ela, tá? Assim, após os primeiros atendimentos higiênicos, né, sentaram-se ambos e tranquilamente, inspirada pelo nosso orientador, narrou com naturalidade o acontecimento da véspera, que havia excruciado e o sonho de que fora objeto. Vou ler mais um pouco. Temia, disse ao esposo colhido de surpresa, que explodisse um escândalo sem precedente na escola, na nossa escola, ela vai dizer. A partir do momento em que se surpreendera com o sacerdote em atitude indecorosa, havia pedido minha paz. Não quis perturbar-te antes de acerenar-me suficientemente, o que agora consegui. Havendo orado muito, fui conduzido ao mundo dos sonhos, onde me deparei com Mauro, outras pessoas, um anjo misericordioso e um demônio de aspecto repelente e perverso. Veja só que interessante como a gente vai guardando. Isso está nos registros dos arquétipos. Ou seja, qual é o arquétipo de demônio que nós temos? Um arquétipo de um monstro, né? Qual é o arquétipo de um anjo que nós temos? De um espírito, de coisas boas? Sempre de um anjo, porque está nos nossos registros arquetípicos históricos. Então, ela trouxe isso, porque como ela não era espírita, ela então adaptou a sua realidade católica, entende? Provavelmente ela viu ele de asas e o demônio de guampas, né? Silenciando por um pouco, emocionada, permitiu-me reflexionar que na sua interpretação do fato espiritual, veja bem, na interpretação católica, as palavras eram colocadas conforme a sua crença em que se apoiava. De alguma forma, sendo fiel ao que vira. Mais um pouco. Continuando, explicou-lhe o desejo de manter uma entrevista com o senhor bispo na comunidade, porque o espírito havia pedido a ela isso, né, que ela conversasse com o bispo, acompanhado pelo esposo, assim resolvendo por definitivo a questão.
e desincumbindo-se do dever, como lhe impunha a consciência pessoal, social e religiosa. Eu vou parar aqui, então. Vocês perceberam todo o reflexo do plano espiritual. Isso acontece com a gente, tá, gente? Em outras variáveis da nossa existência. Por isso, aproveitar esse momento aqui, tá? Por isso a importância da oração. Orar antes de dormir, pedindo a proteção, o amparo, principalmente quando a gente está nesses dilemas humanos. Quando a gente não sabe como agir, pede ajuda para o plano espiritual que a gente vai acordar inspirado para essas questões. Dá um tempo, espera, que as coisas vão surgir. Até aqui, alguma questão, alguma ponderação? Senão a gente pode seguir, aí eu vou convidar alguém. Alguém quer ler para nós? Quer ler, Rita? Posso ler? Tá na página, é que tá pequenininho aqui que eu tô no celular. Tá ali no marido? Isso, marido. Tá. O marido, que era homem probo e austero, passado o choque inicial em torno do acontecimento, anuiu de boa mente em acompanhá-la no próximo domingo à residência episcopal, antes havendo assinalado uma entrevista com o respectivo senhor. Enquanto se preparavam para enfrentar o dia de trabalho, o irmão Anacleto nos convidou para fazermos uma visita a Mauro. Translando-nos para a casa paroquial, encontramos o jovem desperto, absorto em profundo cismar. Recordava-se do acontecimento onírico com muita nitidez, mas sobressaltado pelos efeitos danosos dos seus atos, receava as consequências que deles deveriam advir. Resolvera não voltar ao educandário, ficando em casa, a fim de mais meditar e aguardar o que viesse a acontecer. O amigo Anacleto acercou-se-lhe e, após saudar a mãezinha que permanecia de plantão, a fim de evitar a interferência de algum espírito mistificador ou ocioso que por ali se encontrasse, falou mentalmente ao aflito sacerdote enquanto envolvia conflitos salutares. Recolhe-te em oração, busca Jesus através do Evangelho e detém-te nos seus momentos finais na terra. Quando no horto, enquanto todos dormiam, ele sofria, apesar de estar em oração. Ele, que não tinha qualquer culpa, não recusou o cálice de amarguras. Assim, não penses em fugir dos calamitosos efeitos dos teus desmandos, procurando mecanismos de justificação ou precipitando-te em abismos de sombras demoradas. Levanta-te e segue no rumo da oração, entregando-te a Deus, que fará o que seja melhor para ti. Continua? Vamos mais um pouquinho, para nós entendermos, né? Tá. Ante a ordem energética que lhe repercutiu nos refolhos do pensamento, Mauro levantou-se, tomou do Evangelho e seguiu a igreja. Tremia emocionado, pois se recordava dos episódios espirituais da madrugada, agora mais lúcido ante o psiquismo de Anacleto que o dirigia mentalmente. Sensível ao registro de inspiração espiritual, pois que por muito tempo recebia com frequência de entidades perversas, agora mudando de direcionamento mental ao sintonizar em faixa mais elevada. Conseguia captar a presença do mentor, que se lhe apresentava como anjo da guarda, socorrendo naquele momento crucial da sua existência. Buscou uma singela capela na imensa igreja desprovida de adereços e quinquilharias de que não necessitava a memória dos espíritos nobres. Dedicada a um santo que parecia socorrer o desesperado, ajoelhou-se, porejando o suor por todo o corpo, fechou os olhos e abriu o Evangelho. O benfeitor conduziu-lhe os dedos aos momentos que precederam ao arbitrário arrastamento do amigo, sem amigos na direção dos seus cruéis algozes. O texto assinalava a estada do mestre no Horto das Oliveiras, em plena agonia. Mauro nublou os olhos com lágrimas sinceras de arrependimento e começou a ler, mergulhando profundamente o pensamento, talvez pela primeira vez no conteúdo incomum e sublime daqueles instantes de dor e de rudes angústias do condutor a quem buscava servir. Continua?
Até aí, é que ele é mais informativo, né? A gente não tem muito o que falar, mas assim, não sei se vocês só percebem, ô Rita, pessoal, nesse momento, não a história do Mauro, né? Porque o Mauro ali é um pedófilo, mas digamos assim, esse dilema, né, de ter um problema e o amparo da espiritualidade é a nossa história também, né? Quantas vezes nós fomos atendidos no mundo espiritual por algum dilema nosso, por algum problema nosso, que a gente não... E a gente é levado para o mundo espiritual para ser atendidos, ser recolhidos, amparados, fortificados. Eu já tive vários, assim, de me acordar com certezas, assim, de um atendimento, de um direcionamento, né, que deveria ser dado, de ter um processo de paciência, de ter acordado assim como se eu tivesse sido alimentado, assim, sabe? Sabe aquela sensação de um alimento físico? Eu tinha essa sensação no alimento espiritual, assim. Sabe? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu tenho bastante nisso. Sim, e no caso também, né, Fabiano, só para destacar, né, além dessa questão que tu falou, claro, a gente agora, conhecendo a doutrina, fica mais claro e explícito, né, isso aí que tu falou. Antes se sentia uma mudança interna, mas conforme a gente vai estudando e conhecendo a doutrina, fica muito claro isso, assim, fica mais perceptível. Mas já me aconteceu no passado também, né, antes de estudar a doutrina, né, eu não estava... Sempre acreditei em muitas coisas da doutrina, mas não me considerava espírita, era mais católica, digamos assim, vou me definir assim, mais católica que espírita. E às vezes o nosso pensamento parece assim que acontece alguma coisa assim, um momento e desnuda alguma coisa. Eu achei interessante que ele mudou totalmente assim a forma do pensamento dele depois de fazer essa imersão, digamos assim, espiritual, esse atendimento que ele teve, né, no outro capítulo. Parece que ele mudou aliás, parece, não, ele mudou totalmente, né, mudou a chave, como a gente diz, né, assim, então foi uma mudança interna, e ele aí, a partir dali, inclusive, ele estava agora elevando, né, o padrão vibratório e mudando também o pensamento, e aí se dando conta e fazendo autocrítica, aí também se colocando a gente, tá mal comparando, não numa situação dessas, mas muitas vezes a gente muda, assim, parece, né, não vou dizer da água pro vinho, mas assim, parece que algumas coisas se despertam em nós de repente, né, claro, e hoje, já mais conhecedora da doutrina, né, uns 10 anos para cá, digamos assim, mais fortemente, a gente sabe que tem toda essa motivação espiritual, né, e acontece exatamente como ele, talvez a gente pede para mudar alguma coisa, ou vai em socorro, e isso acontece com a gente também, né, então ele foi atendido, obviamente ele teve que, além de ter se amparado, ele também teve que abrir essa porta para esse socorro, e a mãe ajudou, né, que a gente viu, e isso acontece, deve acontecer conosco, deve ter pessoas desencarnadas, né, obviamente, né, tem a minha avó, cada um tem seus familiares, enfim, amigos, que nos acompanham, né, eu acho, para a gente melhorar também, né, em coisas que talvez não nesse nível, assim, tão forte, mas até mudanças mesmo, às vezes, tipo assim, o que a Rita tá falando, às vezes tu pode ter dificuldade em perdoar pessoas, e daqui a pouco começa a mudar o teu modelo mental, assim, e aí tudo muda. Então, às vezes não é que as coisas mudaram, é tu que mudou a tua visão de mundo, é tu que mudou, e fez autocrítica, fez autoanálise, né, é uma mudança, é a forma íntima, né, que a gente espírita chama, né, enfim, né, e ele, como ele era católico, né, ali, né, ele era, né, então ele sentia a presença espiritual, mas obviamente em anjo da guarda, em coisas que a gente usa mais na terminologia católica, né, assim, né, mas enfim, é igual, né, independente da tua religião, do que tu acredita, ele sentiu que ele estava sendo amparado, né, achei interessante isso aí, né. É isso aí, muito bom. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Ou podemos seguir? Roberto, quer seguir para nós, então? Não? Então, segue para nós, Rita. Está fechado o microfone dele, eu acho. Hein, Fabiano? Oi? Paramos em que altura? Eu precisei dar uma saidinha bem rápido. Ah, tá. Onde é que tu parou ali, Rita? Não demorou? Demorou em cada frase.
Sim. Demorou-se em cada frase. Está na Ah. página Tá. 102. Demorou-se em cada Olha só, um frase. momentinho, peraí. Uma das questões aqui que é importante é a gente fazer colocação, porque como ele é muito informativo, né, ele é só informativo para nós, a título de que a gente conheça, mas a gente pode pegar daqui exemplos e modelos para a nossa caminhada de vida, né? Então, vocês perceberam que o mentor deixa bem claro a responsabilidade dele. Deixa bem claro que ele não é coitadinho, que as coisas que ele está fazendo. Que a espiritualidade não fecha as portas, né? Mas ela deixa bem claro, sempre deixando bem claro a grande responsabilidade que ele tem com a responsabilidade que ele ganhou, né, do plano espiritual. Mas pode seguir, amigo. Demorou-se em cada frase, prescrutou o sentimento oculto de cada palavra, estabeleceu pontos com a sua conduta, recordando-se do mestre que lhe dera a vida, enquanto permanecia adormecido na escabrosidade moral. Experimentou um grande sofrimento, um abatimento íntimo como nunca sentira antes. Passou a considerar a magnitude infeliz dos seus atos e resolveu-se, custasse-lhe o que fosse, mudar de vida. Pensou em buscar a confissão com seu bispo, narrar-lhe tudo, rogar-lhe auxílio e perdão, misericórdia e oportunidade. Estava assim disposto a recomeçar longe dali, distante do lugar da escravidão, em campo novo, abrindo o coração a Deus e ao serviço em favor da humanidade. Captando-lhe o pensamento por instruções do mentor, fomos colhidos pela nova e surpreendente decisão, que teria de partir dele mesmo, por isso que não lhe fora imposta ou aventada, nem sequer como hipótese, durante um encontro espiritual. Estavam em feliz prosseguimento os planos delineados, quando o irmão Anacleto nos convidou a outras atividades, deixando o paciente entregue a si mesmo e às suas reflexões, pois que necessitava mais do que nunca de ouvir-se, de sentir o coração, de despertar para os novos compromissos, e esse trabalho devia ser exclusivamente seu. Se me permite aqui, Fabiano, é o que tu acabou de falar, né? Não fica isento de responsabilidade, né? E, enfim, ao assumir os novos compromissos, né? O que foi feito errado fica aí para ser resolvido. A mãezinha vigilante e quase feliz assessorava o filho envolto em vibrações de grande ternura. Simultaneamente, ocorreu-lhe pensar na situação do marido desditoso que lhe infelicitara o filho. É certo que após muitos atritos que mantiveram no reduto doméstico, que se transformaram em área de batalhas doloridas, ele houvera abandonado a família e logo depois desencarnado, sem que ela houvesse tomado conhecimento da forma como sucedera o seu desenlace. Ao chegar ao mundo espiritual, tomando conhecimento das aflições do filho, passara a assisti-lo, buscando evitar que sucumbisse totalmente à ação do mal. Mas o companheiro, indigno e doente, só agora lhe voltara ao pensamento. Por onde andaria Heraldo, o indigitado esposo e genitor cruel? Pensou na circunstância em que se encontrava. Nesse momento, alongando o sentimento em favor da vera fraternidade que se estende envolvendo todos os seres, permitiu-se espraiar sua ternura e perdão em comovida oração em favor do revel, a fim de que fosse beneficiado. Quando a paisagem de sombras começava a adornar-se de peregrina luz. Ele também merecia misericórdia e compaixão. Fora o intermediário físico do filho, por ela muito amado. Era também criatura de Deus, portanto credor de carinho e de amor. Assim, enquanto o filho viajava mentalmente na direção do mestre incorruptível, ela buscava o companheiro tresvariado que sucumbira ao peso das próprias arbitrariedades. O dia largou-se, facultando-nos ampliar os compromissos que nos diziam respeito.
A instituição onde albergávamos mantinha um vasto programa de assistência espiritual às criaturas, além da ação da caridade ali exercida sob vários aspectos, realizando concomitantemente um bem programado serviço de atendimento fraterno a quaisquer pessoas que se apresentassem com necessidade buscando ajuda. O irmão Anacleto convidou-nos a acompanhar a faina dos obreiros devotados à caridade de iluminação de consciências e de direcionamentos para o equilíbrio, para a saúde, para a recuperação da paz. A atividade reunia duas equipes, uma constituída por entidades generosas e trabalhadoras, e a outra pelos companheiros que militavam na casa espírita. Haviam recebido treinamento espírita e psicológico, e periodicamente eram reavaliados, reciclados, de modo que pudessem cooperar com bondade e discernimento doutrinário em favor de muitos sofredores que buscavam orientação. Em ambos os planos de atividade, havia um responsável que se encarregava de orientar cada candidato, de forma que tudo transcorresse em harmonia e os resultados fossem os melhores anelados. As Só um pessoas que... momento, amigo, o que tá se desvelando aqui, né? O atendimento fraterno da Casa Espírita. Então, em ambos os planos de atividade, ou seja, o plano físico, os espíritos os médios encarnados e os desencarnados, então havia um responsável, que era encarregado de orientar cada candidato, aquela coisa toda. Então, eles foram levados para os atendimentos fraternos. Então, não só no plano físico, como eles vão observar as questões do plano próprio espiritual. Então, agora que ele vai entrar nesses diálogos, nesses trâmites. Assim. Mas pode ser. As pessoas que desejavam orientação eram reunidas em uma sala ampla, na qual recebiam esclarecimento espiritual mediante a leitura e comentários de uma página espírita e recebiam passes coletivos. Posteriormente, aqueles que desejavam informações mais profundas eram levados a diversas salas, nas quais recebiam atendimento pessoal, discreto e carinhoso. O gentil Isso é atendimento fraterno. Então, elas recebiam uma orientação, né, profunda, através da palestra, dos espaços coletivos, mas algumas eram atendidas pessoalmente em um lugar discreto, ou seja, só entre elas, né, de forma gentil ali, né? Pode seguir. O gentil instrutor sugeriu nos acompanhar uma dama, chegara aturdida apresentando um quadro obsessivo bem caracterizado. Havia participado da primeira parte do atendimento e agora deveria receber a orientação que buscava. Uma senhora de aspecto gentil, aureolada por nívea claridade que dela se desprendia, recebeu-a gentilmente, deixando-a à vontade para o cometimento. Percebi que, expirando-a, encontrava-se uma entidade afável, que estava encarregada do mister do nosso lado da vida. Sem ocultar o desespero que lhe inquietava, a dama foi direto ao drama existencial, elucidando. Não conheço sobre o espiritismo. Faz muito tempo que me afastei de Deus, já que a religião que eu esposava não fora capaz de iluminar-me interiormente, ensejando-me a paz que tanto busco. Desculpe-me, pois se não souber como conduzir-me nessa entrevista que realizo por primeira vez. A atendente fraterna sorriu explicando. Esteja à vontade, sem qualquer preocupação. Afinal, aqui estou como sua amiga, propondo-me a ouvi-la com interesse e apresentar-lhe as respostas que o Espiritismo possui para os vários dramas humanos, naturalmente incluindo aquele que a aflige. Ainda ofegante, resultado da constrição de que era vítima habitual do seu perseguidor desencarnado, que se lhe afastara quando da dissertação ouvida e dos passos coletivos que haviam sido aplicados, esclareceu. Minha vida tem sido um verdadeiro inferno, seja sob o aspecto sentimental, econômico, social,
com a saúde alquebrada, insônia e 1000 tormentos que me encarceram na revolta, tornando-me insuportável em casa, no trabalho e principalmente comigo mesmo. Esses problemas alteraram completamente o meu comportamento. Fez uma pausa, tentando coordenar as ideias, e logo prosseguiu. Alguém que se diz médium informou-me que estou obsediada e sugeriu-me que aqui viesse, a fim de conversar com o senhor Ricardo, que é um grande vidente e me poderá auxiliar. Alongou-se em mais algumas explicações desnecessárias, sem qualquer fundamento, e perguntou o que deveria fazer. A senhora que atendia sorriu com bondade e passou a explicar-lhe. O nosso irmão Ricardo, ante a impossibilidade de atender a todos que lhe desejam falar, recebe somente aqueles casos mais graves, após uma triagem que fazemos os atendentes fraternais. Acredito que o meu caso é muito grave, não? Interrogou ansiosa. Sim, redarguiu a entrevistadora. Todos os problemas são sempre muito graves, entretanto, uns existem com mais angústias e aflições, que requerem um atendimento especializado. Felizmente, estamos em condições de atendê-lo, acalmando-a e diminuindo-lhe o impacto da informação que recebeu. É Olha só, verdade? para nós não perdermos aqui a riqueza das palavras que vão surgindo, né? A tendência sempre da pessoa que sofre é achar que ela é a única pessoa do mundo que sofre, né? Ninguém mais sofre. Então, o caso dela era o maior caso do mundo, e aí, por isso ele vai dizer, todos sofrem, todos têm dores. Então, veja como a gente não está muito longe desses espíritos que dizem se dizerem vítimas e cometem seus erros, porque todos nós somos assim, de certa maneira, entende? A nossa tendência é sempre achar que o nosso problema ele é insolúvel, assim, né? E que o resto da humanidade é feliz. Uma das características dos obsessores, o Filomeno de Miranda já relatou isso em vários dos seus livros, é que eles creem sempre que não são eleitos de Deus. Todos vocês e eu, todos vocês somos agraciados por Deus, e eles não. Então, isso é uma infantilidade da própria alma, né? É aquele arquétipo do Caim e do Abel, onde o Caim mata o Abel porque acreditava que Deus gostava do Abel e não dele. Entende? Então, esse arquétipo existe muito forte dentro de nós, acreditarmos que o mundo gosta só dos outros e não de nós. Então, essa é uma carência aqui bem destacada, que retrata um pouco nós. Assim. Mas, assim, agora eu gostaria de convidar uma outra pessoa, né? Quem gostaria de ler, agradeço o seu Jorge, o seu Roberto, a Rita, que deu. Quem gostaria de dar mais uma contribuição para nós? Se não tiver nenhum apontamento. Quer falar alguma coisa, seu Roberto? Eu posso ler depois também. Isso. Bota a Vanessa no serviço. Aí pode. Então vamos lá. Tá, nós paramos ali, é verdade. Diminuindo o impacto da informação que recebeu, correto? Onde? Nós paramos. A gente parou aqui, o impacto da informação que recebeu, correto? Tá bom. Isso, segue lá. Tá. É verdade que os espíritos maus estão comigo, conforme me disse até o médium, indagou com sofreguidão. Todos nós, esclareceu a gente um ouvinte, vivemos cercados pelos espíritos. Eles são os habitantes do mundo fora da matéria, como você compreenderá, porque são as almas das criaturas que viveram na Terra, agora desvestidas da indumentária material. De acordo com os nossos pensamentos, atraímos aqueles que nos são semelhantes ou sofremos os efeitos dos atos que praticamos na atual existência ou em outras que já tivemos. O espírito viaja através de várias experiências corporais, colhendo na atual as realizações boas e inditosas que defluem da anterior, assim desenvolvendo os valores que lhe dormem internamente e avançando no rumo da felicidade.
Novamente sorriu, fazendo uma pequena pausa, a fim de facultar o entendimento da consulente, logo dando curso à explicação. A reencarnação é o processo de evolução mais compatível com a justiça de Deus, que a todos nos criou simples e ignorantes, facultando o crescimento conforme o livre-arbítrio de cada um na direção da plenitude que a todos nos aguarda. Não diria que a minha amiga e irmã é uma obsidiada. De certo modo, todos somos, porque momentos há nas nossas vidas em que o desequilíbrio nos toma conta e atraímos espíritos ociosos, perversos, vingativos, dos quais não sabemos como libertarmos. Há, porém, um método irrefragável para conseguirmos o êxito em qualquer situação, que é o da oração e vigilância, recomendado por Jesus para todos. Acredito sim que você vem agindo sob inspiração perturbadora como é natural, em face dos muitos problemas que relata, mas isso não a deve afligir, porque se encontra onde poderá receber reforço de coragem, recursos para a libertação. Uma observação aqui, tá, Vanessa? Tá. Então, assim, ele deixa claro que todos temos problemas espirituais de obsessão exatamente por estarmos em relação no mundo. Então, nós temos esses altos e baixos. Então, é natural que a gente tenha esses enlaces, ele vai dizer. Mas, mediante isso, a gente também, ao lado disso, nós temos recursos, que é o recurso da prece, da oração. A prece e a oração, ela não tem o poder de tirar o nosso problema, mas ela nos dá a força para enfrentar o problema. É diferente, né? Sim. Então, é por isso que ela está orientando ela nesse sentido, porque o que acontece com a pessoa que se diz obsediada? Ela tende a terceirizar o problema dela. Então, o problema é do obsessor e não meu. E aqui ela ia atender, veja a habilidade do atendimento da atendente fraterna, que ela faz com que ela se sinta agente também do problema. Ou seja, nós temos problemas, todos nós, ela se inclui também. O que nós devemos fazer é buscar a prece. Entende? Mas, Fabiana, mas a prece não pode ser também assim, de qualquer jeito, né? Digamos assim. Não, é um diálogo, né? Sempre com Deus, né? Não é aquela coisa assim, repetitiva, mas parar, né? E conversar com Deus. Olha, eu não estou bem, eu preciso de uma inspiração, de um auxílio. Ninguém vai tirar o problema, eles vão clarear um pouquinho, quem sabe alguém vai nos soprar, vai dizer assim, não, agora não é o momento de falar isso, tá? Guarda um pouquinho, ou deixa para depois, ou te acalma, ou tenha fé, vai passar, ou saia dessa situação agora, a gente vai sentir uma inspiração, assim, qualquer, para aquele momento, entende? Porque às vezes no fogo da coisa a gente fala, eu sei por mim, né? A gente no calor, assim, acaba falando e não dá. Então, quando a gente não está bem, a gente tem que fazer o recurso da oração. E, Fabiana, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Essa questão dela estar sendo obsidiada, é questão de alguma coisa que ela fez agora nessa encarnação? Ela está trazendo isso de outras encarnações? É que toda obsessão, ela tem vários tipos, né? Ela pode ter um processo do passado, caso do Mauro, que traz o processo do passado dele, e aí se instala agora, e tem as obsessões tem vários tipos, né? Tem os graus e tipos de obsessão. Tem obsessão por dívidas passadas, tem obsessão por simplesmente pendores meus, gostos, tem por como é que eu vou conduzindo a minha vida, então eu vou atrair os espíritos por causa disso também. Tem obsessão, por exemplo, por espíritos que tu tá fazendo bem e eles não querem que tu faça bem. Veja bem que interessante. Então, em qualquer nível pode ser do passado, pode ser de agora, porque nem tudo é de lá, tá? Eu posso estar criando agora o problema. Então, ela pode estar se instalando agora. Mas também pode ser por N outras questões. Mas daí ele apresenta, né, ao lado disso, o mais interessante é nós procurarmos mudar o nosso padrão vibratório orando, né, fazendo oração. Sim. Alguém colocou por escrito que está tendo falha na internet. Para mim não está tendo. Alguém a mais está tendo ou é da própria pessoa, será? Acho que é da Liz, então, que está tendo. Isso, Lisiane Chagas.
Então pode seguir para nós. Tá bom. Novamente silenciou, dando tempo mental para que a outra assimilasse as informações fornecidas. Mantendo-se sereno, envolvendo a dama em vibração de simpatia e de paz, deu curso aos esclarecimentos. Sugiro que leia o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a fim de encontrar conforto moral e paciência para os enfrentamentos do cotidiano. A sua leitura... Percebeu ali, olha só que interessante, vou te cortar, Não, só para tranquilo. entender esse ponto. Sugiro que leia o Evangelho segundo o Espiritismo, a fim de encontrar o conforto moral e paciência para enfrentar o cotidiano, ou seja, para enfrentar aquela situação. Que daí eu vou encontrar ali um pouquinho de alívio naquelas palavras, porque ao ler também eu me acalmo. E alguns trechos vai me dizendo, entende? A sua Entendi. leitura lhe fará um grande bem em razão dos esclarecimentos do escrito que está ali, que vai te proporcionar. Ok. E quando a pessoa eu vou fazer essa pergunta já por uma situação que está acontecendo na minha vida, quando a pessoa é extremamente leiga no assunto, e ainda por cima ela é praticamente analfabeta. Estou lidando com essa situação nova na minha vida, uma pessoa veio me pedir ajuda, descobri que ela é semi-analfabeta, é uma pessoa, enfim, que trabalha lá na empresa, na parte de limpeza, e eu não estou conseguindo ainda, sei que eu vou ser iluminada para conduzir essa situação, porém, né, recomendei um centro espírita, isso tudo lá em BH, porém a pessoa não tem esse esclarecimento. E aí? É que agora ela tem a Vanessa, né? É que antes ela não tinha a Vanessa. É, E o frio, ele é sempre conforme o cobertor, sabe, Vanessa? sim, Como é que os espíritos agiam quando não existia o espiritismo? sim, Eles têm os recursos, tá? Ninguém fica tá, sozinho. Se ela não está tendo o esclarecimento espírita, agora ela está tendo. tá, É combinado. contigo. Ela é contigo. O que tu pode fazer agora é pedir uma inspiração de como é que tu pode auxiliá-la, porque é muito interessante, né? Às vezes a forma de nós auxiliarmos não é a melhor forma, mas por isso a gente busca essa inspiração. Sim, Mas sim, bem rápido, tem uma colocação de São Luís no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz assim, bom, se todos nós, olha a cabeça dele, se todos nós estamos vivendo no mundo, né, os problemas que nós mesmos plantamos, os problemas negativos, e agora nós estamos resgatando, karma, esse problema, e eu estou vendo uma pessoa que está passando um problema e ela está resgatando esse karma. Olha a pergunta que o Kardec faz. Eu devo ir lá interferir, já que ele está resgatando? Será que eu não devo deixar o percurso correr? E aí vem essa colocação que eu te disse que agora tem a Vanessa. Sabe o que o São Luís disse para Allan Kardec? Ele disse assim, e quem é que te disse que não foi Deus que te colocou ali para dar fim ao problema? sim, Então, ele disse assim, será que se eu interferir, eu não vou estar anulando aquele processo kármico? Aí o Espírito disse, mas como é que tu sabe que não foi Deus que te colocou ali para exatamente dar fim ao karma que ela estava vivendo? Então, na dúvida, apenas faça. vamos ajudar, né? Se chegou até mim é porque Somos talvez, né, eu É pra consiga todos. dar essa assistência. Exatamente. A Liz queria falar? Fabiana, posso dar uma sugestão, assim, da Vanessa, assim? Pode, Porque a antes minha... de tu falar a tua sugestão, bem rapidinho, porque eu acho que a Lisiane falou alguma coisa, mas Ah, tá. não percebi, daí te faço. Quer falar, Lisiane? Eu falei, mas eu acho que a minha internet. Oi, estão me ouvindo? Ah, Sim, A minha internet Tá. está muito ruim. Eu disse que, na verdade, todos somos instrumentos, né? A respeito do que o Fabiano estava falando, de São Luís, da pergunta de Kardec, que a gente deve interferir no karma do outro, né? Na verdade, se nós estamos ali, é porque nós somos instrumentos de Deus, bem como foi respondido, né? Uhum. Eu só quis Perfeito, falar isso aí. isso, a esse respeito, né? Dar esse...
Claro. Tá, E aí vem esse jeitinho, né? Como é que vai ser esse jeitinho? Aí a gente, na dúvida, pede ajuda, né? Pede ajuda para que a gente possa chegar de uma melhor forma. Às vezes a gente tem que ir chegando pelas beiras, fazendo uma amizade. O que que a raposa disse para o Pequeno Príncipe, quando ele disse para ela que ele queria ser amigo dela? Ora, eu quero ser teu amigo. E a raposa disse, não, mas tu nem me cativou, como é que tu quer ser meu amigo? Primeiro tu tem que me cativar. O que que é o que que é esse diálogo profundo aí, gente? É do tipo assim, ó. Por exemplo, se chegasse alguém agora aqui, tá? Alguém agora aqui, de surpresa no nosso grupo, e dissesse assim, não, isso aqui tudo é uma mentira que vocês estão fazendo. Qual é a reação que a gente teria? A gente ia dizer assim, mas quem é esse cara que entrou aqui? Nem conhecemos ele. O que que é isso? Ele nem se familiarizou, ele nem nos cativou. O cativar é estar conosco por um tempo, é participar por um tempo. Daí, ao participar por um tempo, estar presente por um tempo entre o grupo, ele ganha, digamos assim, um aval de ter a palavra. Se ele chega a primeira vez, qual é a reação do público? Mas ele é recém está chegando, o que ele quer? É o que a raposa disse, mas eu nem te conheço, tu nem me cativou. O cativar é isso. Então, nesse aspecto, Vanessa, a gente precisa fazer um anterior. O anterior é cativar a pessoa. O que a pessoa gosta, o que ela atrai ela, né? De repente, começar por essas beiras, assim, para cativar a pessoa, para depois auxiliar naquilo que tu acredita que ela está precisando, né? Sim, ele até conversou, vou falar bem rapidinho para a gente não esticar. Ele conversou comigo porque eu precisei, no dia da nossa reunião, né? Eu saí mais cedo da empresa e no outro dia ele queria saber o porquê, enfim. Aí eu expliquei para ele da reunião, ele queria saber o que que era, ele não entendia muito bem, aí que ele me relatou os problemas dele. E eu falei para ele, procura ler, vou te trazer alguns livros. Ele falou, não sou bom com leitura. Ali eu já saquei que tinha alguma coisa. Aí eu disse, ok. Falamos rapidamente depois e eu tô aqui na minha mão, inclusive. Antes de eu viajar ontem, ele me procurou e disse assim, eu estava vindo trabalhar e passou uma pessoa vendendo caça-palavras bíblico, passatempo cristão. E ele me deu para eu levar, para eu me distrair na viagem. Então, assim, é uma pessoa de coração imenso, né? Foi largado num orfanato junto com os irmãos quando criança. E agora eu tô nessa... Entendi. Vou encarar essa aí com ele. Um detalhe importante, né, para depois eu passar a palavra aqui para a Rita e a gente segue o nosso estudo, é a palavra que falta. A palavra que falta é, digamos assim, quando a pessoa diz para ti, né, eu não sou dado à leitura, me explique para mim, pode me explicar para mim o que que é não dado à leitura, se realmente ele é analfabeto ou se ele apenas não tem um hábito da leitura? Porque, Ele é semi-analfabeto. Ele disse que não teve a oportunidade de estudar, né? Porque ele teve que trabalhar muito cedo. E foi muito categórico comigo. Então eu comecei a associar, porque eu via muito ele mandando áudio de WhatsApp. Então, assim, primeiro eu preciso pesquisar, conversar com alguém, até falei isso com a minha terapeuta, como ensiná-lo ou incentivá-lo a procurar primeiro uma escola, né? E também para que, né, para que ele não, ele já, se ele falou para mim é porque ele sente confiança em mim, né? Certo. Porém, não quero também fazer com que ele se sinta mal. Então, eu vou procurar questões primeiro para ele. Ele não sabe ler. Sim, tá certo. Rita. Não, eu não sabia que era esse caso, Vanessa, mas tentando contribuir, porque eu também tenho uma filha, né, em casa, né, com 20 e poucos anos, ela quer ler muito, mas ela até, ela estava tendo dificuldade de ler alguns livros espírita, né, Fabiano, e às vezes o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Fabiano vai me matar, né, mas muita gente acha difícil, assim, e não é gente, não é pessoas, assim, que não tem uma cultura, não tem, assim, né, elas estudam no colégio forte. Eu, particularmente, acho que, às vezes, para quem a gente quer introduzir na doutrina, talvez tenha livros, assim, o Fabiano vai me matar hoje, né,
Mas a minha filha adora ler Violetas na Janela. Talvez uma coisa mais espiritualista para o espírita seja um melhor começo, né? Ou romances, porque acho que principalmente as mulheres, né? Mas e mais romântica, porque às vezes é uma forma de tu trazer ele, né, para a doutrina, né, Fabiano? Porque às vezes eu confesso que eu já vi muitas pessoas dizendo que tem muita dificuldade. Claro, eu li o Evangelho, provavelmente outras vidas, eu li, eu já me achei, mas não é todo mundo que é assim. Eu vi que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade mesmo, assim, porque talvez não esteja nela, é a primeira visão, né, da doutrina. E aí tu perde, às vezes, uma pessoa que poderia se encontrar na doutrina, né, no caso da minha filha agora, mas ela foi insistindo porque ela achava muito difícil alguns livros, né? Aí eu disse, não, então lê esse aqui que é mais... Enfim, deixei ela ler o que ela estava afim, mas claro, para ela, o Joana, é que a gente é um grupo maduro aqui, a maioria, né? Então já tem uma história de vida, já tem mais... Talvez fique mais fácil até ler esses livros mais da Joana, do Filomeno. Enfim, não é tão simples, né, Fabiana? A gente pensa, leu de volta, mas não é para qualquer um chegar lendo esses livros, não. Eu vou dizer. Então, Não, mas mas aí, claro, ele é tem outras, analfabeto, né? É mais complicado mesmo, né? Porque aí não tem nem como dar uma coisa mais simples. Aí teria que ele fazer um supletivo, não sei, ajudar ele mesmo, alguém ler para ele, né? Aí mas acho que tem outras literaturas espíritas, assim, bem mais simples, né? Por exemplo, pega aqueles livros de mensagens do Emmanuel, tem mensagens do Chico, tem outros livros que são complementos do próprio Evangelho, né? E não te preocupe porque eu não vou te matar, porque de cara, mas isso já basta o Mauro ali, né? Mas, Então, gente, eu me apaixonei deixa ele pelo espiritismo quando eu comecei a ler. Meu primeiro livro foi Violetas na Janela, depois eu comecei a ler Zibe e tal, e aí que eu disse, meu Deus, eu amei isso. E eu comentei com meu pai esses dias que eu mesma, né, eu tenho um pouco de dificuldade com algumas palavras, com algumas coisas que eu não entendo, então eu anoto, às vezes eu vou no Google, busco, eu tô atrás de um dicionário espírita, não é fácil, né? Sim. Então, E por assim, isso a importância de estar em grupos de estudo como tu está agora. Porque sim, a gente vai fazendo essas. Porque existe a leitura e existe a boa leitura, existe a interpretação e existe a boa interpretação que a gente vai construindo. O próprio Chico diz, né? Muitos leem, poucos compreendem, compreendem. ou poucos sabem o significado. Mas isso, às vezes, requer realmente, não tem jeito, tem que estar em grupo de estudo. Daí tu vai Sim, ganhando essa familiaridade com aquelas palavras, com aquelas sim, intenções. E tem literaturas, no caso das espíritas, que elas não são feitas para lerem sozinhas, né? Elas devem ser trocas, né? Mas sim. a Rita queria... Tu quer continuar? Quem é que estava lendo? Era a Vanessa, né? Eu, Então segue mais um pouquinho, depois eu convido mais outra pessoa. tá bom. Eu vou ler ali tudo de novo só para a gente lembrar. Sugiro-lhe que leia o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, a fim de encontrar conforto moral e paciência para os enfrentamentos do cotidiano. A sua leitura lhe fará um grande bem em razão dos esclarecimentos que lhe proporcionará e das diretrizes necessárias à sua paz interior e, portanto, a uma vida feliz. Igualmente, propondo-lhe a terapia bioenergética, isto é, os passos como acontecem há pouco, antes da nossa conversação, com o que lhe fortalecerá para as lutas e os desafios. Por fim, sendo-lhe possível, venha conhecer as nossas reuniões de palestras e estudos do Espiritismo. Olha só que interessante, viu? O que ele fez? Ele orientou que ela lesse. Sugiro que tu leia. Mas também vem estudar. Ou seja, porque ele sabe que com o estudo ele vai ganhando essas informações e vai se familiarizando. Mas pode ser. Estou anotando tudo porque tudo vai me ser útil aqui. E Vanessa, o Fabiano tem um canal muito bom. Dá para esse teu conhecido ouvir os áudios, quem sabe, Fabiano? Tu explica muito bem ali, né? Talvez as pessoas vendo um áudio. Boa Tem ideia. Uma das coisas interessantes do aprendizado, tá, é que a gente não aprende apenas lendo, mas escutando, né? São várias formas de aprender. Lá nesse canalzinho tem o Evangelho inteiro em áudio. Bacana. Muito bom. Gente, eu escuto. Quando eu vou fazer palestra, eu prefiro escutar o Evangelho.
Porque Não, e daí, tem ao gente que é mais escutar, auditiva, né, Fabiano? Tem gente que é, fixa melhor ouvindo, né? é, Do que eu e, vendo, a, uns e vendo. ali, e ali ele não é lido, tá? Ele é como se, ele é interpretado mesmo. Ele é contado, no caso? Ele é como se o próprio espírito estivesse falando, assim, te dando a mensagem. Ele não é uma coisa lida que nem nós estamos fazendo. Os autores que estão narrando narram como se fosse o próprio espírito falando. Quando é o Ah, Kardec, é a legal. voz do Kardec. Quando é o Jesus ali, a voz de Jesus, tem uma voz de Jesus. Se o espírito é mulher, tem a voz feminina. Se o espírito é homem, tem a voz masculina. E tem Tá. essas pausas, assim, estive eu no mundo espiritual. E aí vai falando, mas ele fala assim como se ele estivesse te falando para ti. Então, por isso que ele é muito gostoso de escutar em áudio. Eu vou mandar Já a não. playlist para vocês depois, tá? No grupo. Tá, show. Tá, aí pode ser. Tá. Por fim, sendo-lhe possível, venha conhecer as nossas reuniões de palestras e estudos de espiritismo, nos quais adquirirá conhecimento para libertar-se não apenas dessa entidade que a aturde, como também para auxiliar outras pessoas que entram na mesma situação aflitiva. Posso continuar? Pode. Inspirada pelo espírito lúcido que assessorava, permaneceu jovial, respondendo a algumas outras indagações da senhora, que dali saiu renovada. Antes de ser atendida, o responsável pelo trabalho anotou-lhe o nome e o endereço, com o objetivo de colocá-la entre aqueles que se faziam beneficiados pelas vibrações habituais das reuniões especializadas. Em face dessa providência, o mentor espiritual da atividade também anotou os dados da consulente e entregou a um membro da equipe de visitadores desencarnados, a fim de que oferecesse assistência conveniente à dama, conforme a sua receptividade ao que lhe fora informado. Fiquei sensibilizado com essa medida de auxílio, que passa despercebida a muitos trabalhadores da seara espírita. Observei que não fora necessário um interrogatório, que resulta dos atavismos religiosos do passado, mas incoerentes confissões auriculares, agora sob disfarce de estatística, para futuros resultados. Não havia ficha de identificação, na qual se anotassem os dramas das pessoas aflitas, desnudando-as aos olhos estranhos e deixando-lhes as confidências por escrito para futuros estudos ou mesmo comentários, nem sempre felizes. Tudo era natural, conforme as disposições do pensamento espírita que respeita a vida interior das criaturas. Outro assim, percebi que o atendente fraterno buscava mais ouvir do que falar, orientando mediante a contribuição do espiritismo, evitando as próprias conclusões e o que se convencionou denominar o achismo, mediante o qual se opina sem conhecimento de profundidade a respeito de tudo, apoiando no que se acha, no que se pensa, no que se conclui, nem sempre corretamente. Exato. Então, o atendente fraterno, ele é esse habilidoso psiquista, assim, ele está ali representando o próprio espiritismo. Então, ele não acha, ele tem certeza, segundo o espiritismo, e não é o achismo, olha, eu acho que tu deveria fazer isso, eu acho, não, ele não acha. Ele sugere, eu sugiro que tu leias o Evangelho segundo o espiritismo, não foi o que ele disse? Sim, Ela disse? E sempre de uma forma jovial, não é no sentido de ser jovem, no sentido de ser querendo ser algo que já passou. Mas todos, o Divaldo é muito interessante, que ele tem uma fala assim, que todos nós não devemos nunca perder em nós, é a jovialidade, em todas as áreas da idade. Essa jovialidade assim, que representa essa questão de uma saúde mental, de uma alegria de viver, né? E aqui, e não é anotado, vocês viram, é supernatural, não tem essa preocupação de ficar anotando os dramas de ninguém, até porque as sombras lá no futuro poderiam, ou uma pessoa né, não bem intencionada, daqui a pouco toma daquele papel, vai ver aquele drama, que não interessa. Para nós, né, na casa espírita, é o momento, é aquele momento exato da dor que importa. Não é anotar a sua dor, porque amanhã ela se alterna, é o vir a ser o ser humano, né? Hoje eu estou assim, amanhã eu posso estar diferente. E ela já estava ficando diferente, né? Portanto, ela já não estava mais a mesma.
entende? Ah, já estava se acalmando, né? Exato. Mas eu vou, então, obrigado, Vanessa. Tu tem mais Imagina. quiser comentar alguma coisa, seu Homero, quer dar uma lidinha para nós? Sim, mas eu só queria fazer uma reflexão aqui. A Vanessa Dias, nós aqui temos a Vanessa Dornelles, que é nossa filha. Vanessa, nós, desde o período da pandemia, nós criamos um grupo na nossa casa aqui e se faz a leitura do Evangelho todos os dias às 15 horas. E a gente começa no capítulo 1 e vai ao 28. Termina e recomeça de novo. E aí sempre aparece algo de aprendizado para a gente. Sim, Né? também. Sempre está se aprendendo alguma coisa no Evangelho de Jesus. Com certeza. Então posso continuar, Fabiano? Pode sim. Não pude demorar-me em maiores considerações, porque, mais uma vez, mais uma senhora fora encaminhada a outra atendente. Esta, porém, jovem e aparentemente sem maior soma de experiência. A candidata ao atendimento A candidata ao atendimento apresentava-se mais perturbada do que aquela a que nos referimos anteriormente. Sentou-se inquieta e explicou: não sei por onde começar. Tal é a magnitude do meu drama. Faça-o conforme lhe parecer melhor, respondeu gentilmente a jovem, sem pressa, sem inquietação. Aqui estou para ouvi-la com paciência e simpatia. Você é casado? Interrogou, receosa. Ainda não. Esclareceu com um sorriso. Mas isso não é importante. O que faz sentido é o conhecimento que tenho da alma humana, de alguns dos problemas que afligem as criaturas, em razão dos estudos espíritas que me tenho permitido e também por ser psicólogo clínico. Oh, que bom! Exclamou a visitante. O meu caso é quase sordido. Sou casada há mais ou menos 10 anos e sempre mantive um relacionamento sexual equilibrado com o meu marido. Não me sentia plena, realizada em nosso intercâmbio íntimo, mas pensava que era assim mesmo. As minhas amigas sempre me relatavam suas dificuldades e resignei-me. Ultimamente, porém, percebo que o meu esposo se vê corrompendo muito, entregando-se a viagens mentais e a motéis, acompanhando filmes eróticos e por... Seu Homero, tem alguém tem um microfonezinho ligado, ou o seu celular, o senhor está no... Tem duas possibilidades, deixa uma só, quando o senhor estiver falando. Daí não dá um eco, está dando um eco para nós. Está fechado. Tá, se não for vocês, deve ter alguém. Mas tudo bem, vamos lá. Não me sinta plena realizada em nosso intercâmbio íntimo, vou começar de novo, mas pensava que era, a internet está falhando, O meu caso é quase sordido. Sou casada há mais ou menos 10 anos e sempre mantive um relacionamento sexual equilibrado com meu marido. Não me sentia plena, realizada em nosso intercâmbio íntimo, mas pensava que era assim mesmo. As minhas amigas sempre me relatavam suas dificuldades e resignei-me.
Ultimamente, porém, percebo que o meu esposo se vem corrompendo muito, entregando-se a viagens mentais e visitas a motéis, acompanhando filmes eróticos e pornográficos, e exigindo-me uma conduta semelhante, o que me ultraja, silenciou constrangido. Passando-me alguns segundos, continuou, sofrida. Agora torna-se-me insuportável o seu assédio, exigindo-me a compartilhar das aberrações que vê nos filmes de prostituição e vulgaridade, o que me autoriza, produzindo-me reações de ódio e nojo em relação a ele, a que sempre amei. Não o desejo perder, mas sinto que se não ceder às suas exigências descabidas, amórbidas, ele me abandonará. Que hei de fazer? A Isso. jovem... Então, Quer aí a fazer um gente tem... comentáriozinho? Isso, eu vou abrir, aí você pode fazer um comentário. Então, esse é um segundo caso aqui, já com uma muito próximo da linha do Mauro, né, com problemas assim já de sexuais, assim, não, veja bem, sempre não é questão do sexo, mas é quando a loucura já começa assim meio que infectar ali os problemas, porque daí de uma situação vai pulando para outra, já vai pulando para outra, não é mesmo? É verdade. E ele trouxe um problema familiar terrível, não é, Fabiano? Não Sim. só para ela, né? Uhum. Alguém mais do grupo que gostaria de ler também, dar uma contribuição, que não tenha lido ainda por enquanto? Oi, eu um pouquinho. Ah, tá. Pode ler. Pode Posso ler. ler? Aí, Fernanda. Isso, pode. A jovem meditou por alguns instantes e respondeu-lhe com brandura: Este é realmente um momento muito importante para a preservação do seu matrimônio. Vivemos um período de perversão vis em nossa sociedade, que se vem generalizando assustadoramente. O sexo tornou-se objeto de perturbação e de infidelidade. O matrimônio, no entanto, é um contrato social e moral, de resultados espirituais, unindo duas pessoas pelos laços do amor, a fim de edificarem a família e não podendo transformar-se em um bordel de excentricidade profissionais. O companheiro, de acordo com a sua narração, encontra-se doente e necessita de terapia com um sexólogo, a fim de refazer conceitos e reencontrar o equilíbrio, a fim de prosseguir feliz no lar. Não me cabe dizer-lhe o que deve fazer neste momento, pois que seria assumir a responsabilidade da sua futura atitude. Cada um de nós tem a liberdade de pensar, agir conforme seja melhor para o próprio entendimento. Os resultados, porém, virão inevitavelmente, e cada qual se verá a braços com o que haja desencadeado, num campo saudável ou num terreno ingrato. Não obstante, seria de bom alvidre que a amiga convidasse o esposo a uma conversação serena, explicando-lhe as questões conjugais a seu ponto de vista, informando-o sobre a sua reação e anseios, suas necessidades afetivas, que nada tem a ver com os comportamentos doentios, ora em voga. Enquanto isso, lhe indica a oração como recurso autoterapêutico, que a fortalecerá para resistir às inconvenientes e descabidas exigências
mantendo-se serena e amando o companheiro, momentaneamente desajustado. E se ele não concorda? Interrogou a aflita. Pede-lhe eis ou... não consigo ler aqui o que está escrito. Perdê-lo-ei ou cederei? Ou cedereis. Mantendo a calma, a amabilidade, a jovem psicóloga respondeu: isso dependerá da sua estrutura emocional, dos seus valores morais, da sua constituição espiritual. Ninguém pode lhe dizer o que fazer nessa situação delicada. Pense, amadureça, reflexões e estude. Estude o Evangelho, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que lhe propiciará a visão correta dos fatos da vida. Este é um livro de conforto moral e espiritual. No entanto, considerando a sua claridade intelectual, receitar-lhe-ei a leitura do Livro dos Espíritos, que lhe dará dimensões do que é a vida e como devemos experimentá-la na busca da plenitude, explicando-lhe as razões dos acontecimentos no dia a dia e dos dramas existenciais que tanto nos aflige. E volte aqui para uma nova conversa de reabastecimento. Se possível, venha conhecer o Espiritismo e seus paradigmas, suas lições, beneficiando-se com a psicosfera. Sabe Só o um que é? momentinho. Novamente, vocês observaram que o segundo caso, com a segunda atendente, ela faz nova recomendação literária, porque tem que se fazer, porque a gente não pode medir a capacidade das pessoas, né, de conhecer. Então, assim como tem muitas pessoas que não sabem interpretar, mas nós também não temos assim, não está escrito nas pessoas que elas não saibam, né? Então a gente oferece o livro. Mas ao lado disso, vocês percebem que na segunda vez, convidando para o Espiritismo, para estudar o Espiritismo. E aí tem um outro fator, né? Só quem está na casa espírita sabe, né? Que é a psicosfera do ambiente, que também nos favorece. Então, uma coisa é nós estudarmos no monólogo conosco, que é bom, enriquecedor. Outra coisa é estarmos no ambiente previamente preparado, onde as vibrações estão favoráveis, onde nós estamos ali junto com os espíritos superiores, porque daí tem mais pessoas envolvidas, então eles estão, onde nós estaremos com outras pessoas como nós. Então, é um ambiente que, além de favorável, ele favorece esse entendimento maior, entende? É importante, sim, lermos sozinho, óbvio, sempre importante, mas dentro do possível, se nós pudermos fazer isso em grupo, é mais enriquecedor, né? Mas agora te agradeço. Terezinha, tu quer fazer alguma colocação? Fique à vontade. Vou falar referente ao atendimento fraterno na casa espírita, né? Eu observo assim que aquela sala que a gente trabalha é uma sala tão preparada espiritualmente, né, para receber as pessoas, e as pessoas cada pessoa vai entrar na sala certa com o atendente certo, né, aquele que já foi preparado espiritualmente para receber aquela pessoa, né, porque os mentores estão ali, isso que eu acredito, assim, né, que eles estão ali e que eles estão nos dando todas as palavras para que a gente consiga adentrar aquele coração, aquela mente, né? Às vezes a pessoa chega lá dentro da sala de atendimento, assim, que ela não consegue nem falar, que nem aconteceu assim, né? Que não consegue nem falar, mas chega um momento que ela é preparada e chega um momento que a espiritualidade está ali, né? Auxiliando através dos passos espirituais para que também ela se acalme, que ela também possa colocar para fora esse sentimento que está trancado, né? Então, tem todo um aparato espiritual que a gente não entende como funciona, mas que ele realmente funciona. Isso existe, né? Abre a mente da pessoa, né, até para ela aceitar essa informação de leitura da doutrina, né, que muitas vezes são pessoas que não são espíritas, que estão indo lá buscar um atendimento, né, eu me lembro do primeiro dia que eu estive numa casa espírita.
primeiro dia, e me lembro, porque eu tenho memória fotográfica, né? Eu me lembro do nome da atendente e da primeira palestra, o tema da primeira palestra. Foi livro ela falou sobre Joana, e era um senhor que estava fazendo, era o senhor Luiz, e a atendente era a dona Sueli. E ela me deu, ela disse para mim que eu lesse o livro Violeta da Janela, olha só, Rita. Mas aí eu perguntei para ela se ela achava que isso era melhor. Ela disse, olha, o melhor era tu ler o livro dos Espíritos, mas como tu não conhece, eu te dou isso, então eu fico com o livro dos Espíritos. E aí eu trouxe para casa e debaixo do meu pé de amoreira eu li metade do livro sentado. Eu passei uma tarde inteira sentado e só me levantei porque a minha bexiga estava estourando de vontade de ir no banheiro. E eu me lembro desse fato, assim. Aquilo foi tão mágico, ler aquele livro foi tão mágico, tão mágico, tão mágico. Por isso a gente não pode subestimar as pessoas, entende? Então, quando houver a inspiração de dar tal livro, dá. Se ela achar que está difícil, aí tudo bem. Mas no primeiro impacto a gente tem que oferecer aquele livro, porque a gente... O que acontece? Talvez ela, naquele momento, ela não... Mas eu não sei o seu passado. Eu não sei o seu histórico. Então, de repente, ela lê e automaticamente o espírito acorda e relembra na literatura, né, aquele tipo de escrita, aquele tipo de fala, de narrativa, vai abrindo o seu leque espiritual. Assim como tem pessoas que estão chegando agora, né, no espiritismo, tem outras que são velhas nessa caminhada, entende? Nesse drama, assim. Gostaria de fazer... Ali também ela leva de novo a pessoa a buscar a prece, né? Porque através da prece é que a gente se acalma, né? Através da prece que a gente consegue colocar a mente em ordem novamente, né? Se organizar, se equilibrar moralmente, emocionalmente, né? Para que isso ocorra. Porque essa passagem eu li 2 vezes hoje ela, e ela me chamou muita atenção em relação assim a essa atendente, né? Ela era psicóloga também, né? Então ela tinha 2 tipos de conhecimento que é muito importante, né, naquele momento ali. Ela tinha a área psicológica que auxiliava também a parte mediúnica, né? A parte espiritual, né? Porque os espíritos se aproveitam de todos os nossos conhecimentos para que nós possamos atuar da melhor forma, né? Então, eu vi ali também que foi... E essa menina, essa pessoa que foi lá, essa senhora, o assunto dela era muito mais perturbador, digamos, para alguém que não fosse da área da psicologia, digamos assim. Alguém de nós que também tenha dificuldades dentro dessa área, porque todos nós passamos por dificuldades, né? Vai que cai lá, não tem também essa mesma dificuldade, não sabe como lidar, né? Como os espíritos iriam atuar nessa situação, né? Sim, mas, exato, e sempre trazendo a luz do espiritismo, né? Porque o mais importante ali, nesse caso, é a luz da doutrina espírita. Porque mesmo na minha formação, digamos assim, eu não estudei isso na universidade. Ela facilita, mas a universidade não me deu esse conhecimento do espiritismo, mas ela me facilita, né? Que eu possa compreender esse mecanismo. Né? O que ele, nesse caso aqui, facilitou bastante essa moça. Para darmos prosseguimento, então, alguém gostaria de irmos, então, mais um adiante? Posso ler um pouco? Tá bom, então, vamos lá. E volte, né, aqui, essa parte aqui. Isso. E volte aqui para uma nova conversa de reabastecimento. Se possível, venha conhecer o Espiritismo e seus paradigmas, suas lições, beneficiando-se com a psicosfera. Sabe o que é? Atmosfera psíquica de amor e de paz que reina em nossos corações e em nossos atos. E, se possível, convide o esposo, que muito se beneficiará convivendo em outro clima mental. A dama, sinceramente confortada, que também fora beneficiada pelos fluidos do espírito amigo, que inspirava a atendente fraterna, pediu licença para abraçá-la,
agradecendo com palavras repassadas de ternura. Realmente, a função do atendimento fraterno na casa espírita não é a de resolver os problemas das pessoas que vão em busca de socorro, mas a de orientá-las à luz da doutrina espírita, para que cada uma encontre por si mesma a melhor solução. Outro espírito gentil, que recebeu o nome e o endereço da senhora, acompanhou-a na saída da sala. Nesse momento, um casal de meia-idade, assinalado pela amargura da face e a debilidade orgânica, acercou-se de um respeitável cavalheiro que aguardava o próximo cliente. Percebendo a angústia de ambos, que se mantinham silenciosos e trêmulos, indagou afável: em que lhes poderei ser útil? Posso imaginar a dor que os alanceia, em razão da aflição refletida em seus rostos. Foi o suficiente para ambos se deixarem dominar pelas lágrimas. O atendente deixou-os extravasar por alguns momentos, a angústia que os vergastava após o que propôs. Não seria bom se pudéssemos conversar um pouco? A senhora, mais fragilizada, sem poder conter-se, olhou o marido e fez-lhe um sinal para que ele expusesse a razão pela qual ali se encontrava. O companheiro, com voz pungida, explicou: perdemos o nosso filho único. A morte arrebatou em um acidente cruel, deixando-nos desalentados e sem razão para continuar a viver. Somente encontramos alívio pensando em morrer, porque a vida perdeu totalmente o sentido. Desejamos falar com o irmão Ricardo para tentarmos saber se o nosso filho continua vivo, se pensa em nós, onde se encontra. Será possível? É claro que sim, anuiu com gentileza o atento ouvinte. Antes, porém, permito-me informá-lo que ninguém perde um ser querido quando arrebatado pela morte. A morte não é o fim da vida. Antes, é o começo de uma nova etapa da eternidade. Recordem-se de Jesus morrendo na cruz e da angústia de sua mãe. Logo após, no entanto, 3 dias, ei-lo de volta, ressurrecto e vivo, triunfante ao túmulo e afetuoso como sempre. Pensem nele e entreguem-lhe ao Filho que, antes de lhes pertencer, o é também de Deus, o Pai de todos nós. Posso afiançar-lhes que ele está bem, caso o acidente de que foi vítima não haja sido resultado de imprudência ou desequilíbrio. Sempre quando ocorre algo dessa magnitude, estamos diante do efeito de algum ato muito grave, cuja causa está no ontem próximo, nesta existência, ou remoto, em outra reencarnação. Desse modo, são felizes aqueles que retornam à pátria após cumprida a tarefa na Terra. Seja qual for o mecanismo da desencarnação, conforme nós, os espíritas, denominamos a morte, que independeu do viajante espiritual querido. Depois de confortar por alguns minutos o casal sofrido, encaminhou-o ao atendente especializado através do irmão Ricardo. Enquanto dialogavam, o espírito responsável pelo atendente aplicou-lhes em ambos energia refazente e calmante que os tranquilizou. As consultas tiveram o seu curso normal, e eu não cabia em mim de contentamento. Ali estávamos em um ambulatório de emergência espiritual para atendimento aos sofredores e desafortunados da Terra, sem complexidades nem exigências descabidas, nos quais o amor, a vera fraternidade, a compaixão e a caridade davam-se as mãos em tentativas felizes de bem servir.
O irmão Anacleto acercou-se-me sorridente e acentuou: quando o amor dirige os sentimentos e o pensamento, as ações inegavelmente são corretas e dignificadoras. O Espiritismo é a chave que decifra os enigmas existenciais. Vivê-lo com simplicidade, desvesti-lo das complexidades com que algumas pessoas desejam envolvê-lo, por preferirem sempre as complicações ao equilíbrio, é dever de todos nós, encarnados e desencarnados, que lhe somos afeiçoados. Aguardaremos a noite a fim de acompanharmos o atendimento do nosso Ricardo, que deverá receber as pessoas que lhe foram encaminhadas. Posso fazer um comentarinho? Pode fazer sim. Chegamos realmente, bonito, né? Tem umas pessoas que vão realmente no atendimento fraterno, quando lá desencarne, eles querem saber notícias das pessoas, mas como a gente diz, né, a gente atende eles através da luz da doutrina espírita, nada a ver como eles estão, mas sim, orientando eles, o que eles precisam fazer para primeiro eles ficarem tranquilos, para o desencarnante também ficar tranquilo. Então, isso que a gente tem que fazer para eles, né? Então, é somente o que se faz no atendimento fraterno, é isso. E como a nossa colega ali falou, sempre a gente tem, do plano espiritual, aquele que está ali nos inspirando e nos auxiliando ali. Isso aí é sempre, porque vem na hora que está atendendo, vem o que tem que ser dito, né? É bem isso mesmo. Exatamente. Olha só como é interessante, né? A gente tem, um grupo, né? Nós em grupo abrimos uma casinha aqui, Chico Xavier é o nome, em homenagem ao Chico, para não perdermos a simplicidade, o amor, o carinho, na Zona Norte aqui. E num dia desses, um amigo decidiu postar a propaganda, então, da casinha, num grupo que tem porque ela é uma vilinha pequena e ao lado tem um conjunto residencial grande de apartamentos. E ele faz parte desse grupo, desses moradores, ele colocou lá. E aí uma mãe que estava com um filho de 21 anos, com tendências suicidas, atormentando a vida dela, que tinha um obsessor, que tinha um espírito, e aquele espírito queria que ele fizesse as coisas. E aí, num dia, ela desesperada, ela foi ao mercado, ela saiu desesperada, chorando e triste, pedindo socorro para Deus, e saiu, assim, foi até o mercado, só que ela sempre, eu não tenho como explicar para vocês o caminho, tá? Ela sempre vai e volta pelo mesmo caminho, só que naquele dia tinha uma obra na frente do mercado, e ela sentiu uma inspiração de tomar um outro caminho. Olha só como é que funcionam as coisas, né? A Joana tem uma frase que diz assim, ó, que não existe o acaso. O acaso é a vontade discreta de Deus, muito bem programada, para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Eu vou repetir. O acaso não existe. É a vontade discreta de Deus para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Então, ela disse que devido à chuva, os buracos, porque a gente está tendo obra aqui mesmo perto do mercado, ela disse que tomou uma outra rua. E quando ela tomou outra rua, ela passou na frente da nossa casa espírita. E aí, quando ela chegou na frente da casa espírita, ela olhou e disse, é aqui. Eu achei. E correu para casa, porque faltava, 20 minutos para começar. Correu em casa, largou tudo, pegou o filho, pegou a mãe idosa, pegou o filho e disse, vem que eu já tenho um lugar para nós ir. Aí ela veio. Aí participaram na hora da palestra, e ele começou, eu vi que ele estava em lágrimas, passamos ele para o passe, ele saiu do passe, chorava desesperadamente, né? Aí a Ivone atendeu, eu fiz ele voltar, esperar um pouquinho,
como o ambiente é pequeno, a sala, depois do passo, virou atendimento fraterno. Então, ele retornou, passou o esclarecimento, e para que ele não saísse da casa chorando, né? E aí, então, ele ficou, conversou com a nossa atendente. A atendente convidou ele para estudar. E hoje ele está estudando. E já fazem 4 aulas que ele já está frequentando, inteligente, 22 anos, um rapaz jovem, né? No auge da juventude, saindo da adolescência. Ele, então, disse para nós que ele encontrou a solução da vida dele. E aí ali ele encontrou os recursos, está estudando o livro dos Espíritos, e justamente ele entrou exatamente quando nós entramos na parte da mediunidade do livro, na parte da mediunidade, segunda parte do livro. E aí o Sr. Roberto conhece ele, então ele está fortificado, agradecido. Aí vocês imaginem a mãe. Ela disse que não tem palavras para agradecer, ela não sabe como, então ela está ali junto, participando. Ele está bem, nós demos as obras Kardec para ele, passamos os livros, e ele está extremamente fortificado pela questão. E aí eu fiquei pensando, né, o atendimento fraterno, né, esse enlaçar, assim, né, a gente enlaçou ele, porque ao sair ele voltou, né, não deixamos ele sair da sala. Então, esse olhar, assim, que a gente aprende, e a gente aprende na nossa instituição mesmo, né, no próprio Bezerra, isso é uma coisa de praxe da nossa casa, não deixar ninguém sair quando observar que a pessoa não está bem. Isso aí nós precisamos sempre estar atentos, né? Todos nós de uma casa espírita, dada a importância, né, Nadia, desse momento, assim, que é muito importante. E ver, eu digo assim, se conseguiu salvar uma pessoa, já está valendo a pena. Exatamente. Exatamente. E aí tem N histórias, né, que se a gente pudesse anotar, nós faríamos assim que nem o Filomeno de Miranda, ficaríamos pontuando, assim, os pequenos detalhes de histórias, de supostas coincidências que não existiam, sabe? De pessoas que acabaram passando e outras não. Pessoas que a gente achou fielmente que seriam frequentadoras, e nós tivemos a grata surpresa de nem sequer imaginar que pessoas que nós nunca imaginávamos que iriam ser frequentadoras assíduas acabaram se tornando. Outras pessoas, assim, né, nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa hoje estaria aqui fielzinha, assim. Quando eu pensei que a fulana está aqui. E esse vai ser um futuro evangelizador. Exatamente. Porque ele já traz as suas histórias matrizes, né, do seu sofrimento para compreender o do outro. Ele vai poder ter esses matizes, essas nuances que a gente vai ter. Por isso a necessidade de viver no mundo e entender o sofrimento. O Espiritismo vai dizer que o Espiritismo não vai tirar o sofrimento nosso. Ele vai nos ensinar a lidar com isso. E Joana vai chamar esses sofrimentos de desafios para a nossa evolução. Então, daí, imagina o que é um espírito superior? É o resultado disso. Espírito superior é o resultado de vivências no mundo, né? Nas dores, nas lidas humanas, nos desafios, nos meandros de si próprio e dos outros, que o amadureceu de tal forma psicologicamente que lhe deu o grau de nobre, de espírito nobre, superior. Pessoal, se alguém quiser comentar mais alguma questão, fiquem à vontade. A Vanessa levantou a mão. É bem rapidinho, Fabiano. Sobre a frase que tu falou, ela é de quem mesmo? O acaso não existe? Isso, da Joana. Bota no grupo depois, daí. Foi uma frase bem marcante, gostei. Obrigada. Bom. Eu vou colocar a frasezinha ali no grupo, e eu tinha mais uma coisa para colocar no grupo ali também, e daí eu coloco ali para vocês. Os links do Evangelho, do Espiritismo, né, os áudios. O Roberto também está escrito. Isso. Só um detalhezinho, gente, ó. Eu sei que está na nossa hora aqui.
Sempre no dia, a gente fecha o grupo, porque daí o seu Homero vai colocar no dia para nós sempre o link, tá? E a gente fecha ele, sabe por quê? Para não haver conversa e o link se perder para cima. Então, terminada a aula, eu abro de novo o link e a gente conversa. Mas se nesse momento vocês quiserem falar alguma coisa e o link estiver fechado, pode nos chamar em particular, tá? Tá. Pai, quer falar? Pai? Posso falar, Fabiano? Pode, eu até achei que estava desencarnado, que não falava nunca. Fabiano, o último casal que perdeu o filho, como a irmã falou aí há pouco, né? A primeira pergunta sempre que vem é se pode ter notícia, aquela coisa toda, né? E tem que se desenvolver como a nossa irmã falou aí. Mas o espírito ali fala que quando o desencarne é alheio a alguma atitude ou vontade daquele que está desencarnando. Por exemplo, Sim. se é um acidente fruto de imprudência, né? O caso de suicídio é uma situação completamente diferente, correto? Isso, nesse caso, sim. Nesse caso, né, é uma situação diferente, porque aí é provocado, né? São Sim. situações bem diferentes. Claro, a gente vai sempre cuidar, porque mesmo em casos assim, há vários e vários atenuantes e situações, meandros que se tem que olhar por conta, os casos de obsessões profundas. Então, tem vários fatores, assim. A gente vai ver isso no livro Memórias de um Suicida. Mesmo em caso de suicídio, eles são atendidos, só que eles estão tão perturbados que eles não enxergam e não aceitam. Mas o socorro vem na sua ajuda, mas eles é que não conseguem enxergar e aceitar. Perfeito. Então tá, entregues então ao seu Homero. Tranquilo, ninguém mais tem pergunta, alguma observação? Alguém gostaria de fazer a prece ou não? Quer fazer, Nadir? Posso fazer. Então tá. Então, podemos fechar nossos olhos físicos e agradecer essa oportunidade, esse estudo maravilhoso, que muito nos auxilia. Que todos nós possamos ter uma semana abençoada e uma noite reparadora. E assim, aguardamos até a próxima semana para mais um estudo. Lendo já a nossa próxima parte que vamos estudar. E agradecidos por todos e por todos. Obrigada a todos e que assim seja. Obrigada a todos que Assim vieram. seja. Pessoal. Que assim seja. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa semana. Boa noite.